Beleza? Então a gente está gravando agora nosso 11º encontro de Zoologia de Vertebrados. Boa noite às meninas que estão presentes. Boa noite às pessoas que possivelmente vão assistir a aula na live. Né? A gente hoje vai falar sobre um assunto interessante, que é o estudo do comportamento animal, algo que a gente falou um pouco na nossa aula de tópicos no ano passado. Mas antes da gente começar a aula de hoje, a gente vai dar uns recadinhos aí, né? Então, em primeiro lugar, a gente já tem a nossa prova se aproximando, a prova bimestral, né? A nossa semana de provas, ela vai começar no dia 4 de maio. Então, a gente está falando daqui a 2 semanas, a gente já vai estar disponível no AVA as questões da prova, tá? E pensando nisso, a nossa aula na semana que vem, lá na volta do feriadinho, né? Um diazinho de feriado, Tiradentes, a gente vai fazer a nossa revisão bimestral, tá? Se você parar para pensar, serão 12 encontros, foram 11 aulas de assunto, né? Então, na prática, a gente teve uma semana que foi feriado, então a gente teve, de fato, 10 aulas diferentes, é bastante conteúdo, né? Então a gente precisa, na próxima semana, dedicar nossa aula só revisando os pontos mais importantes daquilo que a gente estudou, tá? A gente vai pensar no conteúdo numa perspectiva de realmente de acertar as questões, né? Então é importante que todo mundo participe, tá? Outra coisa também que eu chamo a atenção é a gente não esquecer de marcar a nossa presença lá. Tem pessoas que estão esquecendo de marcar a presença nas aulas, né? Então é importante. Cada semana que passa, a gente fecha aquela semana, né? Para que você possa daí marcar a presença na semana seguinte. Tem pessoas que estavam aqui na live, mas não foram marcar a presença. Isso é preocupante. A gente falou que a forma oficial de presença é você ir lá responder a questão. Tá? Então, só alguns recadinhos para. Sempre estamos batendo nessa mesma tecla, mas é um recadinho para a gente ficar esperto aí. Bom, pensando nisso, o professor então vai colocar os slides da aula de hoje. Né? A gente vai falar um pouquinho de um assunto que já foi comentado na aula de tópicos, mas a gente vai hoje poder esmiuçar melhor. Né? Vamos falar um pouquinho da ciência do comportamento animal. Tá? Então, o professor vai procurar aqui as aulas. Perfeito. Tá? Hoje a gente vai falar sobre uma área da biologia que é chamada de comportamento animal. Ela é uma área, a gente pode falar que é uma gaveta dentro da área da zoologia. A zoologia é uma área muito expansiva, muito variada, né? E a gente tem uma parte importante quando a gente estuda a vida animal, que é o seu comportamento. Tá? A gente, hoje, sabe muito como os animais se comportam. Pelo menos a gente presume saber como os animais se comportam. E o interessante é que essa não é uma área que é muito antiga. Existem algumas áreas, por exemplo, da biologia, que começaram lá atrás. Né? A gente tem 2 biólogos que são considerados grandes fundadores da área da etologia, do comportamento animal. A gente tem um alemão, que é o Konrad Lorenz, que inclusive ele ganhou o prêmio Nobel em 73 pelos seus dados, pelas suas pesquisas. E a gente também tem o Nico Tiberghien, que é um europeu, acho que é um inglês, né, que contribuiu também com estudos relacionados à genética e relacionados ao comportamento animal. Então, esses 2 biólogos, eles quase que representam ali os pilares dessa ciência. É uma ciência muito interessante. A gente entender um pouco como os animais, eles interagem com o seu meio ambiente. Tá? Antes da gente começar a falar da ciência de fato, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico dessa área como ciência. Tá? A gente tem aqui, nesse slide, mostrando um pouquinho esse desenho esquemático de um ganso. Boa noite, prof. Boa noite. De uma mãe ganso que ela está rolando os seus ovos. Né? A gente pode observar aqui, ela está rolando os ovos do passo 1 ao passo 4, ela tem esse comportamento de rolar o ovo, colocar ele perto do ninho, que a gente chama de comportamento de cegonha, né? Ela fica rolando os seus ovinhos que caem, né? Bom, o Konrad Lorenz, ele percebeu que esse era um comportamento que era meio instintivo, né? Por exemplo, se ele colocava um ovo de algum outro animal ali, a mãe ganso ia fazer o mesmo movimento de esticar o pescoço e de tentar rolar o ovo lá para o meio do ninho. Se ele colocava um bonequinho de borracha, ela fazia a mesma coisa. Tá? Então, ele foi percebendo com o tempo que alguns comportamentos animais, eles são instintivos. São comportamentos que são chamados de programados. Né?
não é algo que o animal ele aprendeu com alguém, ou algo que o animal ele resolveu por livre e espontânea vontade executar. Né? Ele acabou, ao longo das suas pesquisas, trabalhou com vários modelos animais, né? Então com ganso, trabalhou com peixes. Ele reparou que alguns comportamentos são comportamentos que são herdados. Né? Se você, por exemplo, começava a criar gansos, né? E esses gansos, os ovinhos, eles eram mantidos numa incubadora. No momento que esses ovinhos chocavam, o filhotinho ganso, ele assumia como mãe a primeira pessoa que ele via, o primeiro ser vivo que ele via. Né? Então, o Lorenz, ele percebeu que os filhotinhos, os gansinhos, eles eram bem fiéis à mãe quando ela chocava. Então, eles iam numa fila indiana, sempre seguindo a mãe, para tudo que é lado. Tá? Ele percebeu que quando os ovinhos eles eram chocados na sua frente e ele era o primeiro ser vivo a ser observado, esses filhotinhos juravam lealdade a ele. Né? Então é legal, você pode colocar no Google, tem muitas fotos do Conrad Lorenz andando e tem uma fileirinha de uns 20 patinhos, 20 gancinhos andando atrás dele. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, ele nadando, né, e já tem os gancinhos meio adolescentes aqui. Né? Eles ficam seguindo o cara como se fosse a mãe. Né? Esse é um comportamento que não é herdado. Ninguém ensinou o gancinho a assumir aquela pessoa grande como mãe dele. Ele saiu do ovinho e já associa primeiro o ser vivo como a sua mãe. Tá? Como eu falei agora há pouco para vocês, esse comportamento ele mereceu ser estudado. Então, ele tem um livro que é chamado Sobre a Agressão, né, em que ele fala como ele fundou essa ciência, a etologia, e ele dá vários outros exemplos. Né? Ele dá exemplos não apenas com gansos, mas também com peixes. É o que a gente tem aqui nesse slide de baixo, né, que eu já vou mostrar quando meu computador responder. Está um pouco congelado. Ele reparou que os peixes, como a gente pode ver aqui embaixo, ó, eu tenho esse peixe aqui, os peixes são animais incrivelmente territorialistas. Dependendo da espécie que você trabalha, você coloca, por exemplo, alguns tipos de peixe no aquário e eles convivem bem com outros indivíduos da mesma espécie, ou com indivíduos de espécies diferentes. Né? Porém, tem algumas espécies que não aguentam, não toleram muito a presença de outras espécies e também a presença de indivíduos da mesma espécie. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem essa espécie de peixe, né? Só um minutinho que o professor está tendo um delay aqui para aceitar alunos que vão entrando, né? A gente tem aqui esse peixe, por exemplo, e esse é um peixe, a gente chamado peixe da barriga vermelha, né? Que ele não tolera a presença de indivíduos da mesma espécie no mesmo aquário. Né? O beta é assim, por exemplo. Todo mundo sabe que o beta é um animal bastante agressivo, né? Ele, na maior parte dos momentos da vida, ele não tolera muito a participação desses animais, tá? Então, se você, por exemplo, coloca algum tipo de um boneco, algum tipo de objeto que é similar à superfície desse peixe, um objeto que tem a barriga vermelha, por exemplo, um pedaço de borracha, um pedaço de plástico, né, um boneco, ele também não tolera. Né? Ele faz realmente o maior escarcéu, ele fica bastante agressivo. Né? Esse é o tipo de coisa que ninguém ensinou ele. Ele é um animal que é territorialista por natureza. Espécie definiu ele assim. Né? E nós temos uma série de comportamentos que são herdados pelo ser humano, inclusive que a gente já comentou aqui nas nossas aulas. Né? O ser humano, por exemplo, ele é um ser bastante complexo. A gente tem uma atividade cognitiva muito grande, né? Algo que a gente já comentou aqui. Nosso encéfalo, por exemplo, ele é um encéfalo que ele é muito maior, proporcionalmente, que das outras espécies. Mesmo a gente tendo uma atividade cognitiva sofisticada, o ser humano, ele herda comportamentos desde que ele nasce. Né? Um comportamento que já foi bastante comentado aqui foi o comportamento da gente ter medo do escuro. Qual o motivo da gente ter medo do escuro? Né? Criancinhas, por exemplo, de qualquer parte do mundo, desde o Alasca até a China, têm medo do escuro. Né? Faz sentido isso, professor? Faz sentido. Se você parar para pensar, nós, vivendo como tribos, como nômades, a gente tinha contato com muitas espécies de animais carnívoros, predadores. Uma criancinha, por exemplo, que não tem medo do escuro, uma criancinha corajosa, que ignora o escuro, ela, durante a noite, sairia pela floresta, sairia pela savana, e vai encontrar o quê? Um predador a espreito.
né? Então é bom que a criança seja medrosa para ela não ficar saindo por aí desafiando a natureza. O local onde eu estou, o momento, né, em que os predadores, os carnívoros, canídeos, felídeos estão soltos aí, famintos, né? Para a gente, o que a gente vê essa consequência? A criancinha corre para a cama dos pais com medo de dormir sozinho, né? Então, veja como a gente herda esse tipo de comportamento. Um outro comportamento que já foi comentado bastante aqui e que é herdado, né, o comportamento do ser humano, é a gente identificar formas humanas nos mais variados objetos. Então, por exemplo, a gente costuma ver formas animais, formas humanas nas nuvens. Ficar olhando o formato de nuvem, ficar assumindo tipos de formato. É comum você encontrar traços de humanos, por exemplo, em portas, em paredes. Nossa, aquela porta ali parece um ser humano, né? O que é isso? Nosso cérebro é altamente voltado para identificar seres humanos, porque nós somos seres extremamente sociais, né? Esse é um comportamento que ninguém ensinou você a fazer isso, né? Olha, você tem que identificar ser humano em tudo que é lugar, né? Até em objetos inanimados. Não, você nasceu dessa forma. Você nasceu, isso é tão ligado a você, esse comportamento, que você não sabe nem explicar isso, na verdade, né? Então veja que essa área de etologia é uma área que serve para a gente tentar justificar o porquê existem alguns comportamentos, né? Se você pergunta para o professor assim, mas professor, por que então esses comportamentos existem, né? Qual que é a justificativa? São várias. Uma delas que eu já passei agora é nosso senso de preservação, né? A gente herda alguns tipos de comportamento, claro que o objetivo final é óbvio, né? É a gente sobreviver, a gente manter a nossa espécie viável o maior tempo possível. Mas existem algumas explicações um pouco mais sutis que a gente pode dar também, que a gente vai passar daqui a pouco. Tá? Essa área, ela foi se aperfeiçoando e a gente foi observando exemplos de vários tipos de modelo animal. Aqui, por exemplo, a gente tem aquele pássaro que é o cardeal, né? Esse exemplo até eu comentei com vocês na aula de tópicos especiais do ano passado. O cardeal, ele é também um animal que, durante a estação de reprodução, o macho, ele é bastante agressivo. Ele conquista as fêmeas não só pelo canto, mas também pelo padrão de cores, né? Então, um cardeal macho, ele está programado para atacar qualquer objeto, né, que seja vermelho. Cardeal vermelho, por exemplo, é um dos tipos mais comuns. Tá? Então, aqui a gente tem nessa imagem um cardeal que ele está programado para atacar esse boneco aqui de penas e de cola, né? Por quê? Essas penas são vermelhas. Tá? É curioso, porque no estudo que foi feito, mostra cardeais atacando bonecos vermelhos, estraçalhando bonecos vermelhos, mas quando você coloca um cardeal que tem uma mutação, um cardeal que não é vermelho, o bicho fica na cara dele e ele não ataca. O cardeal, ele está programado para atacar um alvo específico. Ele tem na cabeça dele um retrato. Meu inimigo tem penas vermelhas. Aparece um bicho da mesma espécie que ele, que não é vermelho, e acaba ficando de boas ali. Né? Veja como o comportamento é interessante. Se você tem, por exemplo, alguma mudança fora do padrão, isso pode resultar em algo bastante diferente daquilo que a natureza foi programada. Né? Isso é bem curioso, na verdade. Tá? No livro do Konrad Lorenz, esse livro que foi um dos que contribuiu para ganhar o prêmio Nobel em Fisiologia, ele fala sobre algumas experiências que acabam falhando. Né? Alguns comportamentos, por exemplo, que foram programados e acabaram dando errado para o animal. Tá? A gente pode citar um exemplo aqui. A gente tem aquele animal, aquela ave, que no século XIX era bastante famosa, a ave de grande porte, que é a dodo. Né? O dodo era um animal que era parecido com uma espécie de ratita, né? Tipo um avestruz, por exemplo. Né? Esse animal, ele vivia em ilhas. E os britânicos, naquela época da expansão territorial, estavam descobrindo, né, cartografando novas ilhas, e eles descobriram uma ilha cheia de dodos. Né? O dodo é uma ave que nasceu num ambiente sem predadores. Então, ela não desenvolveu o senso de preservação. Ela não foi selecionada, por exemplo, para, ao olhar um ser humano, fugir. O que ela fazia quando os carinhas chegavam lá? Ela chegava perto deles, tranquilamente, né? Desfilava por eles. Quando você tem um pirata esfomeado, ou um navegador esfomeado, e vê uma ave gigante perto de você, o que você vai fazer? Caras
matavam ela para comer, né? Mas, é claro, como os homens são babacas, né? Eles se empolgaram e acabaram exterminando a espécie. É uma espécie que no século XIX já foi extinta. A gente só tem relatos hoje e desenhos, né? Então, veja como alguns comportamentos acabam não dando certo. O dodo não foi programado, por exemplo, para fugir de predadores, então ele acabou sendo extinto, né? Existem muitos comportamentos assim que acabam saindo, né, tiro pela culatra. Tá? Com o passar do tempo, a gente teve outras áreas que foram se aperfeiçoando, áreas que foram evoluindo seus estudos. Como o professor falou no começo da aula, né, a zoologia é uma área muito extensa, né, e a gente tem a contribuição de vários conhecimentos. Chegou um momento em que a gente percebeu que a genética, ela também começou a ser influenciada, né, por outras áreas. E a gente percebeu que o comportamento poderia também ser determinado por determinados genes. Essa é uma parte muito interessante, porque a gente ainda não tem noção de quantos genes estão envolvidos com o comportamento animal. Mas hoje, nós sabemos que existem genes que participam disso. Tá? Esse foi um caso bem interessante que o professor já citou nas nossas aulas lá de tópicos, né? A gente tem aqui, por exemplo, um comportamento de abelhas. Né? A vida numa colmeia é uma vida muito atribulada. Tem muitas coisas para se fazer numa colmeia. A gente sabe, por exemplo, que as abelhas vivem numa sociedade organizada em castas, em classes. Né? E existem abelhas que são responsáveis por manter a higiene da colmeia. Né? Existem, por exemplo, abelhas que são responsáveis por evitar alastrar doenças bacterianas. Existe uma bactéria que é o Bacillus, né, que causa decomposição de larvas, abelhas em fase de crescimento. Então, essa classe de operários que é responsável pela higiene da colmeia, ela tem que, primeiro, retirar a cera, a tampa do alvéolo, e segundo, descartar as larvas que estão doentes. É um trabalho duplo, certo? Primeiro, retira a cera que está tampando aquela câmara. Segundo, retira a larva doente. Tá? Quando os geneticistas perceberam que isso era um tipo de comportamento, eles tentaram se perguntar se era um comportamento com base genética ou se havia algum aprendizado. Essas operárias estavam aprendendo essa função como uma operária mestre. Né? Bom, eles perceberam que 2 genes controlavam essa atividade. Para você manter a colmeia livre dessa doença bacteriana, você precisava de 2 genes. Primeiro, um gene que retira a tampa das câmaras e o segundo gene que é responsável por tirar a larva doente. Olha que curioso. Você poderia ter 4 tipos de abelhas quando a gente fazia cruzamentos específicos. 4 tipos de pares de genes específicos. Né? Primeiro, você tem a abelha que cumpre toda a função. Mantém a colmeia limpa. Ela tira a tampinha da câmara e depois retira a larva doente. Você tem abelhas totalmente incompetentes para isso. Ela não consegue nem tirar a tampa, e quando a tampa já está tirada, ela também não consegue nem tirar a larva. É uma zero esquerda para essa tarefa. Porém, a gente tinha 2 tipos de abelhas que tinham um comportamento misto, comportamento incompleto dessa atividade. Você tinha abelhas que só sabiam tirar a tampa, não faziam nada com a larva doente. E, por outro lado, você tinha abelhas que tiravam a larva doente, mas não conseguiam tirar a tampa. Então, quando você espalhava essas larvas pelas colmeias doentes, você tinha resultados bastante diferentes. Aquelas larvas que só sabem tirar a tampa, a colmeia morria da doença. Por quê? Coitada sabe tirar muito bem a larva, né? Não sabe tirar a tampa. As boas tiradoras de tampa, mas que não sabem tirar a larva, a colmeia também morria. Né? Porque a coitada, ela só tira a tampa, né? Mas a larva fica lá apodrecendo. Né? Só sobrevivia as colmeias que tinham um comportamento completo. As abelhas que não apenas tiravam a tampa, mas também retiravam a larva doente. Veja que complexo isso, né, pessoal? Isso, na verdade, é a segunda lei de Mendel, né? A gente está falando de 2 pares de genes, né, simultaneamente influenciando no comportamento. Isso é muito bonito. A gente vê que essas regras biológicas se aplicam a muitas coisas. Um outro tipo de comportamento que parece ser determinado geneticamente é a fuga das mariposas contra morcegos insetívoros. A gente sabe que existe uma
variedade muito grande de espécies de morcegos, e alguns morcegos se alimentam de mariposas. Dois são animais que são bastante ativos no período noturno, né? E a gente percebeu que existe um gene, um par de genes, que faz com que as mariposas, elas fujam, ou elas se finjam de mortas, né? Fiquem em estase, quando tem um morcego na região. Os morcegos emitem ondas que podem ser captadas pelas mariposas, né? As mariposas, elas ou fazem um comportamento de fuga, bem típico, ou elas se fingem de morte. Tem uma chance maior de escapar do morcego faminto, né? Acontece que mariposas que não continham esse par de genes, elas não escapavam, elas ficavam de boas voando e eram facilmente captadas pelo morcego, né? Então a gente percebe que um comportamento animal, ele pode ter muitas origens. Um comportamento animal, ele é herdado geneticamente e ele também é aprendido, né? Talvez os comportamentos animais que foram mais estudados nos últimos anos sejam os comportamentos que foram aprendidos, né? A gente tem aqui um outro exemplo de animais aqui, né? Um caso só antes geneticamente, só para a gente, antes de falar de comportamentos aprendidos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, esse tipo de periquito, que é um periquito do Pacífico, né? Esse periquito é interessante porque ele precisa montar o seu ninho, né? E ele coleta gravetos para conseguir montá-lo, né? Você tem, por exemplo, animais que depositam gravetos nas costas, como esse primeiro aqui, né? Esse da esquerda, e você tem periquitos que carregam esses gravetos no bico, na boca, né? Quando você tem um animal híbrido, quando você, por exemplo, pega dois tipos do mesmo periquito, você tem um que não é nem heterozigoto, nem homozigoto, você tem um animalzinho que não sabe carregar nem nas costas e não sabe carregar nem no bico. É um animal que ele depende da pré-existência de um ninho. Coitado, é um zero esquerdo em relação a montar ninhos, né? Ele só é um indivíduo que se mantém vivo, se mantém viável, se houver um ninho pré-existente. Então veja que curioso, né? Genes que determinam comportamentos, né? Isso é o tipo de coisa que cada vez mais a gente está aprendendo, né? A gente sabe que hoje a genética não é algo que só determina atributo físico, cor, tipo de pelagem, altura. Não. A gente percebe que a genética até mesmo influencia nosso comportamento, nossa personalidade, né? Quem estuda isso é, de fato, a etologia. Aqui, por exemplo, o professor tem outro caso aqui, né? Isso em invertebrados, mostrando um pouquinho para a gente o comportamento desses animais, né? A gente não tem tantos estudos assim de comportamento animal em invertebrados, né? Mas a gente tem com alguns cefalópodes comportamentos como acender e apagar a luz para que esses animais associem isso à hora da comida, né? Esses animais aqui têm neurônios sensoriais na cabeça, por exemplo, e eles conseguem associar o acender de luz com a hora do almoço. Esse tipo de experimento foi feito também com estrelas do mar, né? As estrelas do mar, elas ficavam num tanque e elas conseguem associar por fotorreceptores, saber quando é a hora da comida. Então elas começam a se movimentar até o local, a área, né, de pasto, digamos assim, o local que elas recebem a comida. Elas voltam, vão, sempre que você usa a luz, né? Isso é algo bastante interessante para a gente, né? Bom, aqui a gente tem, talvez, algo que seja mais relevante para a gente, né? Nós percebemos que, como o professor falou, existem comportamentos que têm origem genética, mas também existem muitos comportamentos que são estipulados pelo aprendizado. E é isso que acontece com muitos animais, principalmente aves e mamíferos, né? Nós, como somos animais sociais, nós vivemos num momento em que os mais velhos passam informações de sobrevivência para os mais novos. A gente tem aqui alguns grupos de animais em que isso é bastante visível, né? A gente tem, por exemplo, aqui um bando de antílopes e zebras. A gente tem, por exemplo, herbívoros, né? Os herbívoros, ao viver em grupos, eles aprendem quando ignorar um sinal de um predador, quando fugir, como atravessar um rio, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma mãe que é uma babuína, né, ensinando, por exemplo, o seu filhotinho qual o melhor momento de atravessar o rio, como eu atravesso, como eu nado, né?
eu devo ignorar um felino? Quando eu devo subir uma árvore para escapar de um predador? De que forma eu posso caçar um cupim, por exemplo? Manipulação de objetos, que é algo que é rudimentar comparado ao ser humano, mas ainda assim ele é bastante usado por esses animais, né? A observação, claro, que tem um papel muito importante nisso. Quando você vê, por exemplo, um bando de chimpanzés, um bando de babuínos, eles acham um cadáver, o crânio de animal, se tem uma coisa que esses animais gostam é comer os miolos. Os miolos, o cérebro, é realmente um grande achado para eles, é um banquete, né? Os mais velhos e fortes geralmente conseguem esse alimento, né? E os mais novos, mesmo que consigam um crânio, eles não saberiam como tirar ele dali, como quebrar o crânio, por exemplo, né? Então, eles começam a assistir, eles começam a observar os mais velhos no que tange a reprodução, o que tange a dominância, o que tange a conseguir o alimento, para conseguir utilizar isso, né? Então, quero comer formigas, mas não sei como tirar elas do formigueiro. Eu vou começar a ver o meu pai, meu líder do bando, para eu ver como é que ele vai tirar dali. Eu pego um graveto, eu enfio um cupinzeiro, né? Eu como usando a minha língua. Eu pego uma fruta dura, eu utilizo um galho da árvore para quebrar, partir essa fruta. Tudo isso é aprendizado, né? Não é apenas com os primatas que a gente vê isso, né? A gente acabou de ver aqui o exemplo dos herbívoros, e com cães também é assim, né? Nós sabemos, por exemplo, que os cães, eles têm muitos tipos de seleção. A gente, por exemplo, tem um grande número de raças de cães, não é verdade? E a gente sabe que as diferenças entre as raças não é apenas uma diferença física, né? Os cães, eles também apresentam variedades no que diz respeito ao comportamento. Isso, no caso, não é aprendizado necessariamente, é genético, né? Mas você sabe que algumas espécies de cães, eles são espécies mais amistosas. Né? Todo mundo sabe que o labrador é um cãozinho muito simpático. Todo mundo sabe que algumas raças de cães são um pouco mais agressivas, né? Eu não vou citar o caso do Pitbull, porque ele é bastante estereotipado, né? O Pitbull, geralmente, as pessoas têm muito preconceito com ele. Na verdade, o Pitbull é agressivo porque ele aprende a ser agressivo, né? Os donos acabam tendo uma postura errada com esse animal, acabam estimulando eles, estímulos agressivos, e o animal ele é convertido a isso, né? Mas o animal que é naturalmente agressivo é o Chow-Chow, por exemplo, é o Shar-Pei. São animais que são um pouco mais agressivos, eles têm essa genética, né, de genes um pouco mais agressivos. A vaquinha holandesa é uma vaquinha que todo dia, quando toca o sino, ela já vai direitinho para o seu trabalho, lá para o brete para ser ordenhado, né? A vaquinha holandesa é uma vaquinha muito gente fina, muito pacífica. Ela foi geneticamente selecionada para ser um animal dócil, né? É um perfil, é uma raça que traz essas características, esse comportamento que a gente estima, né? Então é algo que é bastante curioso para a gente, né? E quem estuda tudo isso e ainda está estudando é a genética, né? E é a etologia animal. Tá? Pessoal, fazer aqui a nossa pausa antes de eu mostrar mais informações. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário específico. Eu vi que a Fernanda perguntou aqui, mas isso é mais com beta macho, certo? Justamente, Fernanda. Tem espécies de animais que o macho que tem essa predisposição agressiva. No caso do beta é justamente o macho. Tá? Alguém que tem alguma observação, algum comportamento até o momento? Tranquilo? Beleza. Eu vi aqui mais informações. O Pinscher tem um comportamento programado do Satanás, né? Curioso isso, né? Por que será que o Pinscher é um animal que todo mundo já ouviu falar, o Pinscher, o Chihuahua também, dependendo, né? Por que será que esse animalzinho é tão agressivo assim? Né? Será que o cérebro dele pode ter alguma coisa a ver com isso? É um animal pequenininho, então ele talvez não tenha uma função cognitiva tão sofisticada quanto cães com cérebro maior, né? Isso já foi sugerido por alguns cientistas, né? Cães pequenininhos, eles podem ser inteligentes, mas como tem um cérebro muito pequenininho, talvez não tenha massa cinzenta para poder ter tão elaborado assim. Então ele tem umas funções mais primitivas mesmo, né? Isso é uma sugestão, isso não foi provado ainda, né?
O Aren falou, o pássaro com mutação de cor vai atacar o vermelho também? O pássaro de mutação, ele é um pássaro que também foi programado para atacar o vermelho. Até onde o professor saiba, porque ele é mutante para a cor, a não ser que ele seja mutante para o comportamento. Né? No caso, isso eu acabei não vendo se o mutado atacava o vermelho e daí criava um comportamento de conflito ali. Né? Mas provavelmente ele atacava, né? Porque não é o mesmo um gene que determina dupla função. Né? Então, falta de comportamento e falta de cor. Né? Isso é curioso, isso é interessante. Isso o livro poderia ter explicado, mas não explicou. Né? Bem curioso isso. Certo, pessoal? Bom, se houver mais dúvidas, perguntem, tá bom? O professor agora vai colocar alguns slides para a gente continuar a nossa aula aqui. Tá? Tem a parte 2 aqui dessa aula, que eu sempre apresento em 2 partes. Tá? Deixa eu apenas colocar aqui. Só agora que eu vi que a Fernanda perguntou, aquele animal que se finge de morto é considerado pré-programado? Sim, Fernanda. Por exemplo, os marsupiais, como o gambá, por exemplo, né? O gambá é um comportamento inato. Como é que eu sei disso? Quando os filhotinhos, por exemplo, eles ficam órfãos, sem a mãe, eles fazem esse comportamento. Nunca viram a mãe se fingir de morta, por exemplo, né? O gambá não se finge de morto, como a gente vê daquela forma clássica, né? Tipo, o gambá, ele cai, assim, parece que tá tendo um ataque, né? Ele simplesmente fica parado, né? Coitado. Esse comportamento aqui na cidade não favorece muito ele, né? Você já deve ter reparado que um grande número de gambás é atropelado pelas ruas, né? Eu, pelo menos, do meu caminho, geralmente, para as coisas que eu faço assim, eu toda semana vejo um gambá morto, né? O que acontece? O gambá, ele se fingir de morto dele, na verdade, fica parado, né? Isso não adianta. Ele vai ficar parado, o carro passa por cima. Ele vai ficar parado, uma pessoa ataca ele. Tem muita gente que, por mais incrível, por mais absurdo que pareça, mata gambá, né? Nunca vi isso, mas tem pessoas que são assim, matam um animalzinho indefeso. É um animalzinho que não ataca ninguém, é um animalzinho do bem, né? Mas tem muita gente que faz isso, tá? E esse animal, ele não se finge de morto, não é tão elaborado assim, né? Esse mecanismo, ele simplesmente fica parado, né? Muitos predadores não caem nessa história, muitos predadores continuam atacando o animal. Então, talvez na natureza isso funcione, mas no ciclo urbano isso não rola, não funciona. Né? Respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, o comportamento é programado. Né? Bom, vamos então agora para uma nova rodada aqui. Se o professor colocar os slides. A gente estava falando um pouquinho desses comportamentos pré-programados, e tem uma série de comportamentos que a gente vai estudar agora, que são comportamentos mais ligados à agressão. Na vida animal, a agressividade é algo que é fundamental para os animais sobreviverem. Né? Existem 3 comportamentos em particular, que a gente vai falar hoje, que são comportamentos que são realizados em bando ou são individuais, e que são muito importantes para a sobrevivência dos animais. Né? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer em relação a esses comportamentos de agressão é o seguinte: por que existem comportamentos de agressão, professor? Por que será que animal ele ataca outro da mesma espécie, um bando de animais que do nada um começa a brigar com o outro, ou você tem, por exemplo, uma espécie que começa a brigar com a outra. Às vezes eles não estão nem disputando alimento, mas um começa a brigar com o outro. Por que existe isso, professor? Bom, a agressividade no reino animal, ela tem o seu papel. A gente, por exemplo, tem 4 atos aqui que favorecem o animal ser agressivo com o outro. Né? Primeiro, obviamente, aumentar as chances de sobrevivência. Então, por exemplo, você tem um animal que está disputando espaço, está disputando alimento, naturalmente ele vai ser agressivo com o outro. Né? Viver para gerar descendentes. Bom, quando você está falando, por exemplo, de um animal que vai ser presa contra outro animal, muitas vezes ele não vai optar por fugir. Muitas vezes o animal que é considerado presa, ele vai lutar contra o predador. Né? Não são muitos os casos em que isso acontece. Geralmente uma presa foge, mas dependendo das condições, esse animal ele vai lutar. Né? E o objetivo? Ele quer viver um dia a mais para espalhar seus descendentes. Né? Um outro motivo óbvio é a perpetuação da espécie. Né? É curioso porque
o próprio Konrad Lorenz, esse biólogo que a gente está conversando até agora, ele determinou, ele sugeriu que a agressividade de uns animais contra os outros, principalmente da mesma espécie, ela acontece para que o animal ele ocupe o maior espaço possível na Terra. Se você parar para pensar, a gente falou aqui que os recursos numa determinada área são limitados. Então, por exemplo, eu penso numa praia, por exemplo, né? Eu vou pensar numa espécie de gaivota que vive na praia. A gente não tem numa praia recursos ilimitados. Uma praia, ela tem uma quantidade de alimento, uma quantidade de espaço. Não é interessante que você tenha uma população muito grande de gaivotas naquela região, né? A agressividade, ou seja, a violência de um animal contra o outro da mesma espécie, ela ocorre para que os animais que são agredidos sejam acuados e tomem outros espaços, né? Um animal vai ser agressivo contra o outro para você espalhar esses indivíduos o mais longe possível, né? Você pode ter outras praias a conquistar, outros nichos que ainda não foram conquistados. Então, a ideia é você espalhar, esticar o máximo possível a ocupação de uma determinada espécie. Essa é a justificativa que ele faz, ocupação de nichos, né? E aqui, alto custo energético, né? Então, você tem a agressividade também como uma espécie de preservação de energia também, né? A gente tem que lembrar que você, por exemplo, ter muitos animais numa mesma área, você vai ter ali um custo energético para você conseguir disputar alimento. Muitas vezes a agressão é interessante para você expulsar rivais e assim você preserva a energia de todo mundo, né? Se você tem por exemplo, um roedor, uma população de roedores numa gaiola, o dispêndio energético, o estresse que gera para esses animaizinhos é muito grande. Isso traz problemas para a saúde, por exemplo, a longo prazo, né? Existem 3 comportamentos, então, como o professor falou aqui: rebelião, luta e fuga e, por final, disputa, que a gente vai comentar um pouco. São comportamentos padrões que esses animais têm, né? Primeiro, comportamento chamado de rebelião. O que é rebelião? Rebelião, geralmente, quando você tem um grupo de animais, um grupo de humanos, por exemplo, né, que vai se defender contra uma causa, né? Os rebeldes, por exemplo. Tá? Rebelião é um grupo de animais, geralmente presas, que por algum motivo, em conjunto, eles não têm medo do predador. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma raposa que está sendo acuada por alguns pássaros. Né? Aqui a gente tem urubus. Né? Existem predadores, por exemplo, que eles são facilmente agressores quando eles estão, por exemplo, caçando animal. Mas esses predadores, quando eles se encontram num ambiente cheio de presas, eles não têm um desempenho tão grande assim. Aqui na foto a gente está mostrando os urubus estão se rebelando contra essa raposa, né? Essa raposa, ela não é um predador tão grande de urubus. Você pode ver que ela até é menorzinha, né? Mas muitas vezes uma raposa consegue caçar um urubu. Né? Nesse caso, não é isso que está acontecendo. Você tem um número maior de presas que estão se rebelando contra esse predador em particular. Aqui no caso, a gente está mostrando esse display, né? Esse cenário. Mas a gente pode ter aqui outros exemplos, né? Olha só, a gente tem o caso, por exemplo, de uma serpente, que é um fácil predador de suricatos, né? Mas chega um momento que se essa serpente invade uma região cheia de suricatos, esses bichinhos podem ficar injuriados e eles podem se rebelar contra ela. Ou seja, vários animais que a princípio seriam caçados pela serpente rebelam-se contra ela. Né? Não é sempre que você consegue um comportamento de rebelia. Muitas vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, os animais eles dispersam e o predador pode facilmente caçar um animal da sua escolha, ou um animal que ele conseguir. Né? Para você ter um comportamento de rebelia, você precisa de indivíduos que iniciem esse ato. Né? Então, às vezes você tem ali indivíduos que têm um gene para um comportamento especial, né? Você tem uma oportunidade que eles sentem, é melhor eu espantar o predador do que eu fugir. Tá? Não é toda espécie que faz isso. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, alguns pássaros que estão espantando um gavião. O gavião poderia muito bem caçar esses animaizinhos. Nesse caso, nesse cenário, esses pássaros menores conseguiram espantar o gavião. Tá? Rebelia. Aqui a gente tem alguns chupins, por exemplo, alguns corvos, não chupim, corvos, que estão espantando uma coruja. Uma coruja, ela não preda corvos, mas é um animal que geralmente consegue o alimento.
ela consegue roubar o alimento dos corvos. Geralmente os corvos vão fugindo, né, com o rabinho entre as pernas. Nesse caso aqui, os corvos estão se rebelando contra ela e vão expulsar esse animal. Tá? Nós temos vários casos assim, por exemplo, de leões em savanas que, quando chegam perto de uma manada grande de zebras, eles conseguem dispersar as zebras, conseguem escolher uma zebra que está um pouco mais perdida, conseguem caçar esses animais. Zebras também fazem isso com antílopes, né? Porém, algumas vezes, esses animais eles conseguem virar o jogo. Eles conseguem, por exemplo, atacar o leão, a leoa, né? Consegue atacar o guepardo e esse animal acaba fugindo, né? Esse animal, ele não foi programado para conseguir ter um plano reserva, um plano de contingência. Esse animal foi programado para atacar. Quando ele se vê atacado, ele tenta se defender, mas ele não insiste num contra-ataque. Ele não é um animal tão sofisticado assim, a ponto de, por exemplo, montar uma nova estratégia de defesa, né? Não é um esporte isso, né? Quando o animal ele se vê acuado, um leão, muitas vezes ele bate e fuga, né? Tá fugindo pela vida dele, pelo couro dele, né? É interessante isso. Existe uma série que o professor assistiu que é muito legal, que é o Serengeti, né? O Serengeti mostra muitos comportamentos de rebelia. Predadores que estavam em manada e deram a volta por cima. Tiraram o predador, ou o predador perdeu o alimento, o predador não conseguiu roubar o alimento como normalmente conseguiria, ou o predador fugiu, impedindo que ele caçasse um membro do bando. Tá? O segundo comportamento, que é um comportamento bastante clássico, talvez você já tenha ouvido falar, é o comportamento chamado luta ou fuga. Ele até rima, né? Luta ou fuga. É um comportamento clássico. O que é luta ou fuga? Nós, seres vivos, nós, meio a nossa complexidade, você pode ser um animal inteligente, menos inteligente, mas nós temos um comportamento pré-programado, que é de luta ou fuga. Quando você se encontra numa situação estressante, você vai desempenhar um de dois comportamentos. Ou você encara a ameaça, ou você foge. Quando você tem um perfil predador versus presa, na maior parte das vezes o que acontece é o predador conseguir, né, caçar uma presa e a presa fugir. Esse é o comportamento padrão que você tem. Um animalzinho vira as costas e, né, pernas para que te quer. Porém, quando uma presa ela se encontra em determinadas situações que são muito estressantes, ou até situações que nem permitem com que a presa fuja, ela vai ter um comportamento de luta, né? A gente falou no começo da aula que esses comportamentos eles são feitos para quê? Para aumentar a chance de sobrevivência do animal. Quando o animal acuado ele percebe que ele não vai conseguir sobreviver se ele fugir, o que ele faz? Ele faz a última opção possível. Ele luta, né? Isso não é algo que é programado, não é algo que aliás, não é algo que é planejado. É algo que é um instinto dele. É um grande improviso, né? Vocês já devem ter visto muitos vídeos de ratos que, ao invés de fugir, atacam o gato. Vídeos, por exemplo, de seres humanos que acabam, ao invés de fugir, atacando um animal grande, que poderia facilmente machucá-los, né? A gente tem um caso, por exemplo, de pequenos mamíferos que conseguem se voltar contra o seu grande predador, né? Tentam fugir de uma situação impossível que às vezes conseguem, né? Tem vários vídeos de ratinhos que dão uma surra no gato. O gato fica injuriado, né? Mas o gato acaba fugindo, dando fuga, né? Essa é uma situação muito estressante. Muitos animais acabam até tendo um estresse, acabam morrendo de estresse depois disso, né? Tem um caso de camundongos, por exemplo. Camundongos de laboratório, eles muitas vezes se veem numa situação de luta ou fuga. Então, por exemplo, eles estão vendo o pesquisador, o ser humano, manipula eles, e eles não imaginam assim, o cara vai pegar, mas daqui a pouco vai me devolver para a jaula, né? Ele imagina assim, esse cara vai me matar. Muitas vezes o ratinho ataca você. Pega ele te morde, né? Mas é uma situação tão estressante que o ratinho acaba morrendo depois, né? Tamanho é o estresse que esse animal passa. A luta ou fuga não necessariamente é um evento que vai salvar a vida dele, né? É uma forma dos genes espalharem descendentes, sobreviver. Basicamente isso. Tá? A gente tem aqui, ó, alguns exemplos de luta ou fuga, né? Você tem, por exemplo, aqui um rinoceronte. O rinoceronte não é um animal fofinho, coitadinho, né? Pequenininho, um animal que sabe se virar muito bem, né?
mas o rinoceronte estava sendo caçado por esses felídeos, né? Ele já estava, obviamente, ferido, o que você pode observar. Ele tentou fugir, chega uma hora que ele não consegue mais. Alguns animais morreriam. Esse animal preferiu se voltar contra os caçadores e resolveu encarar. Você tem aí uma leoa que está voando, fazendo, né, um salto aí à distância, porque o rinoceronte lançou esse bicho quilômetros de distância, né? Você tem aqui o caso do gatinho, né, que prefere encarar o cachorrão porque ele se sentiu acuado, né? É claro que o professor está brincando, né? O caso do gato contra o cachorro é clássico, né? O gato, ele, na maior parte das vezes, não encara o cachorro como predador, óbvio, né? Se você colocar ali no papel, talvez tenha mais gato que dê briga, dê surro em cachorro do que o contrário, né? Mas num ambiente selvagem, um cão de porte maior contra um gato, você pode ter ali luta ou fuga, tá? E o último caso, que a gente cita na aula de hoje, é a disputa. A disputa é o fenômeno de agressão em que você tem contra indivíduos da mesma espécie. O nome já é bastante claro, né? Você está disputando um determinado espaço. A disputa, ela é um tipo de comportamento que existe quando você tem animais que são territorialistas e animais que são de comportamento solitário. Eu não estou falando de machos de um mesmo bando que andam em grupo. A gente está falando de animais que têm um território e são isolados. Eles só se encontram em momentos, por exemplo, de acasalamento, em estações, né, que possibilitam a cruza. Né? A gente tem aqui na primeira foto um caso de dois guepardos que estão brigando. A gente tem na foto da direita dois cervídeos que estão disputando território com os seus galhos. Né? Como que funciona isso de disputa, pessoal? Um animal, ele é programado para manter um determinado território. Eu me refiro a esses animais territorialistas, né? Então, esse animal, ele vai passar boa parte do seu tempo vigiando, vasculhando, patrulhando o seu território, à procura não apenas de comida, mas também à procura de invasores. Você tem esses animais, por exemplo, como os felídeos, que ficam cheirando o seu território à procura de urina de um concorrente. Eles ficam vasculhando o território à procura de fêmeas ou à procura, obviamente, de alimento. Quando eles encontram algo que não deveria estar ali, eles abandonam tudo e a prioridade deles passa a ser o quê? Caçar o seu concorrente. Né? Você tem casos, por exemplo, de cervídeos, cervos, como o da foto, que eles chegam a cruzar muitos quilômetros à procura do seu concorrente. Então ele chega a perceber uma urina do concorrente, ele percebe ali um alimento, no caso do felídeo, uma carcaça que foi consumida por um concorrente, e são animais que mantêm, vão gastar tempo e energia mantendo o seu território contra eles. São animais que conseguem fazer isso porque eles evoluíram para ter da agressividade, né, um fator de disputa. Então você tem ali os cervídeos com galhos, que vão servir para quê? Para intimidar, para expulsar um concorrente. Você tem os felídeos com seus dentes, com suas garras, que vão servir para um embate, por exemplo. Né? E a gente tem até mesmo os primatas, né? Quando você tem, por exemplo, os chimpanzés, os babuínos machos, sempre que eles conseguem se manter na liderança de uma hierarquia, uma das primeiras coisas que eles fazem é tentar matar os filhotinhos de machos inimigos. O que eles estão fazendo com isso? Eles não querem que as fêmeas do harém dele gastem energia, gastem recursos criando animais que vão disputar espaço com ele no futuro. Então veja como a disputa é algo bem complexo. Né? Machos que não ficam com o bando. De tempos em tempos só eles voltam para o bando. Mas eles são animais que querem todos os recursos voltados para a sua sobrevivência. Para a sobrevivência dos genes que eles ocupam. Né? Quando você vê, por exemplo, os cães estão passeando na rua, né? Você vê aquele ritual. Então, um cachorro, por exemplo, vê um poste e cheira urina. Poste seguinte, cheira urina. Por que ele está fazendo isso? Ele está passando uma mensagem. Esse território é meu. Né? É engraçado, porque você vê animais fazendo isso. O bicho tenta marcar, por exemplo, um parque quilométrico com a sua urina. Chega uma hora que ele nem tem mais urina para demarcar o território. Mas é um comportamento que é programado. Ninguém ensinou ele a fazer isso. O comportamento é dado. É o instinto. Tudo que a gente estava conversando. Né? Então veja, pessoal, como esses comportamentos de instinto
etologia no geral, né, que a gente conversou hoje, eles são comportamentos bastante sofisticados e muitos deles servem para a gente explicar um pouquinho o dia a dia dos animais, né? É claro que tudo isso contribui para a sobrevivência desses animais, contribui para que eles consigam se reproduzir, espalhar mais descendentes. Existem comportamentos que o ser humano ele ainda precisa entender dele e dos outros animais. A gente precisa entender algumas relações que a gente tem, alguns tipos de comportamento que são bastante elusivos. A princípio ainda não tem muita explicação, né? E são comportamentos que aos poucos a gente vai entendendo como eles se encaixam na nossa sobrevivência, né? É uma área muito interessante a tal de etologia, né? Bom, pessoal, a proposta de hoje, como eu falei no começo da aula, tinha poucos alunos, né? Era a gente passar um pouquinho uma aula que fugiu um pouquinho do resto que a gente conversou, mesmo porque a gente vai ter na semana que vem a revisão e daqui a 2 semanas a nossa prova, né? Então eu deixei assim uma parte mais de boas assim hoje, um assunto mais tranquilo para a gente relaxar mais um pouco aí, para a gente se preparar para a semana que vem. Tá? Eu queria saber da aula de hoje se alguém tem algum comentário adicional, se alguém tem alguma dúvida, o espaço é de vocês. Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Para Beleza. mim também, prof. Beleza, então, ótimo, ótimo. Né? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. A gente está sossegado, né? Estamos tranquilos na aula de hoje. O professor já falou para vocês, não se esqueçam de fazer a atividade da semana aqui de frequência, né? Para que vocês não levem falta, ok? Eu vi que a Fernanda perguntou, existem outros comportamentos pré-programados? Você se refere a outros exemplos? Existem vários, né? Eu recomendo esse livro que eu passei para vocês, um livro que não é fácil de achar, né? Então, o nome do livro é esse aqui, ó. Deixa eu escrever aqui no nosso muralzinho de perguntas. Só um minutinho. Ele se chama Sobre Agressão. É um livro muito bom, né? Ele tem um capítulo só sobre comportamentos pré-programados que a gente tem, né? Falando um pouquinho comportamentos até do ser humano, né? Por exemplo, acredita-se que a fofoca seja um comportamento pré-programado, né? Para que serve a fofoca para o ser humano? A fofoca, ele é um elemento que serve, por exemplo, para deixar mais complexo as nossas relações sociais. O homem é um ser social. Acredita-se que a fofoca é uma forma de você espalhar conhecimento, manter o grupo coeso, né? Isso, pelo menos, é a explicação que a gente tem em alguns livros. Não existe esse papo, por exemplo, o ser humano, eu não gosto de fofoca. Não existe isso. Todo ser humano gosta de fofoca, porque a gente foi programado para isso, né? Alguns gostam mais do que outros. Não existe uma pessoa que é não fofoqueira, completamente anti-fofoqueira. Não existe isso. Quanto mais a pessoa fala que é contra a fofoca, mais fofoqueira ela é. Né? Isso é uma brincadeira. Mas existem comportamentos pré-programados que a gente precisa entender ainda como eles funcionam. Bom, e esse livro aí, quem tiver a sorte de achá-lo, vai ler um capítulo legal sobre ele. Bom? Beleza. Sobre agressão. Isso aí. Bom, pessoal, seguinte, não percam a nossa próxima aula, então, é quinta-feira. A gente vai fazer uma revisão desde a primeira aula. O professor vai dar algumas dicas de questões da prova, né? A nossa prova ela vai ter 10 questões objetivas. Então, só vai ter questão de marca X, né? Então, vai ser uma prova tranquila, mas para isso vai ajudar muito a gente ver a revisão. Beleza? Eu desejo, então, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo feriado na quarta-feira, e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal. Igualmente, professor. Bom descanso. Obrigado. Para você também. Até, prof. Boa noite. Boa noite, Semana que Samanta. vem. Até mais. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite para vocês.